Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, que tenham realizado a atividade enviada ontem. Ontem nós trabalhamos com língua portuguesa e demos início ao nosso assunto sobre o uso da letra C e do QU, não é? As palavras e os fonemas utilizados. Trabalhamos com o fonema K, não é? E com o fonema S. Então vamos lá para a nossa atividade de ontem, realizar essa correção, tá bom? Peguem os livros de língua portuguesa e abram na página 139. A nossa atividade iniciou com a leitura de um trava-línguas, né, da página 138. E esse trava-línguas era o seguinte: o que o Cacá quer? O Cacá quer caqui. Que caqui o Cacá quer? O Cacá quer qualquer caqui. Esse trava-língua foi usado porque ele possui várias palavras escritas tanto com a letra C quanto com QU, né? E assim, o fonema K foi utilizado aqui diversas vezes, como em que, cacá, quer, caqui, qualquer. Qualquer também tem esse fonema, não é? Então, foi aqui o início da nossa atividade para vocês já terem uma noção do uso dessas palavras e o som que essas palavras fazem. Na questão aqui, olha, na questão número 2, da página 139, dizia o seguinte: lê em voz alta o nome dos animais abaixo: camelo, centopeia, cegonha, coruja, cutia e cisne. Nessas palavras, a letra C representa o mesmo som? Marque. Vamos ver aqui? A primeira palavra é camelo. A segunda é centopeia. Essas palavras possuem o mesmo som, representam o mesmo som com a letra C? Camelo, centopeia. Sim ou não? Não. Assim como em cegonha, coruja, cutia, cisne, não é? Não representa o mesmo som, porque as palavras camelo, coruja e cutia apresentam o fonema K. Quando nós falamos, ao pronunciar essa letra C, nós ouvimos o som de K, a letrinha K. Já centopeia, cegonha e cisne possuem o fonema S, não é? Se nós só pronunciarmos sem ler, olha, centopeia, cisne, não parece que são escritas com a letra S? Parece, não é? Porque o fonema aqui é S, a letrinha S. Porém, essas palavras são escritas com a letra C. Então, essas palavras escritas com a letra C não representam o mesmo som. Vocês deveriam marcar aqui o quadrinho com a opção não. Próximo. Agora, copie os nomes dos animais em 2 grupos, de acordo com o som da letra C. Grupo 1, soa como cavalo. Grupo 2, soa como cigarra. Quais são as palavras aqui que soam como cavalo? Possuem o fonema K. Quando ouvimos o K, de cavalo. São camelo, coruja e cutia. Essas 3 palavras possuem o fonema K, assim como a palavra cavalo. Camelo, coruja e cutia. E quais palavras soam como cigarra? Cigarra possui o fonema S. Ouvimos um som de letra S. Cigarra. As palavras que entram nesse grupo são centopeia, cegonha e cisne, porque também soam como cigarra aqui, né? Ouvimos a letra S, apesar de serem escritas com a letra C. Então, no primeiro grupo, camelo, coruja e cutia. E no segundo grupo, centopeia, cegonha e cisne. Escreva as vogais que vêm imediatamente depois do C no grupo 1. Vamos ver aqui?
As palavras do grupo 1 são camelo, coruja e cutia. Aqui está a letra C, não é? E quais são as vogais? Ou as letras, não é? Que vem imediatamente depois do C. A letra A de camelo, a letra O em coruja e a letra U em cutia. Então são A, O, U. Essas são as vogais que vêm logo após o C, depois do C. A, O, U. E no grupo 2, quais são as vogais que vêm depois do C? Vamos ver? Centopeia, cegonha e cisne. Após o C temos a letra E, a vogal E. Aqui novamente a vogal E. E em cisne a vogal I. Então, nessas palavras, as vogais que vêm logo depois do C são as vogais E e I. Então, podemos entender que quando vêm as vogais A, O e U após a letra C, essas palavras vão ter o fonema K, o som da letra K, como camelo, coruja e cutia. Já quando as vogais E e I vêm depois da letra C, essas palavras terão o som de S, centopeia, cegonha e cisne. Correto? Número 3. Lê em voz alta as palavras abaixo. Cadeira, leque, copo, quibe, cueca. Nessas palavras, C e QU representam som semelhante? Marque. Cadeira, leque, copo, quibe e cueca. Essas palavras aqui, nessas palavras, o C e o QU representam o som semelhante, o som parecido? Representa, não é? Representa o som da letra K, o fonema K. Cadeira, leque, copo, quibe e cueca. Então, deveriam marcar aqui o quadrinho que indica o sim. Representa um som parecido, um som semelhante. Nessas palavras, que letra vem imediatamente depois do quê? Vamos ver? As palavras que possuem o que são leque, quibe, não é? Leque e quibe. Então, deixa eu apagar aqui o quadro para escrever novamente. Leque e quibe. Aqui está a letra Q, não é? E qual a vogal que vem após a letra Q? Em leque, a vogal U. E em quibe, a vogal U também, né? Leque e quibe. Então, a letra Q sempre vem acompanhada da letra U. E que letras vêm imediatamente depois de QU? Vamos ver? Em leque, aqui temos o Q e o U. E após o QU? Temos a letra E, a vogal E. E em quibe, após o QU, temos a vogal I. Assim, podemos compreender que, para que essas palavras possuam o fonema K, o som da letra K,
elas devem ser compostas assim, ó. QU mais E, QU mais I, com as vogais E e a vogal I. Complete a regra do uso das letras C ou QU nas palavras. Usa-se a letra C antes das vogais A, O e U, né? Para que essas palavras tenham o som da letra K, do fonema K. A, O e U. E QU antes das vogais E, I, certo? Então, a nossa atividade encerrou aqui na página 140 nesta questão. Observando quais são as vogais, não é, que utilizamos para ter essas palavras com o som de K, não é? Como aqui diz que depois da letra C, não é, nessas palavras utilizamos as vogais A, O e U, e depois do QU, as vogais E e a vogal I, certo? Lembrando que para que as palavras tenham o som de S, o fonema S, utilizamos depois do C as vogais E e I, tá bom? Então, nossa atividade encerrou aqui. Espero que não tenham tido dificuldades, não é? Lembrando que sempre que houver alguma dificuldade, que não conseguir resolver a questão ou não entender o assunto, pode me procurar que eu vou tentar ajudá-los da melhor forma, certo? Então, vamos prosseguir aqui. Vamos para a nossa atividade de matemática. Hoje é a aula de matemática, terça-feira, não é? E vamos trabalhar com composição e decomposição de números, dando seguimento aqui ao trabalho com os números de 1 a 100, tá bom? Vocês sabem o que é compor e decompor? Compor é formar, certo? Juntar, é formar os números. E decompor é o contrário disso, certo? O contrário de formação, de formar. Então, nessa atividade, vocês deverão compor alguns números e decompor. A decomposição é uma forma diferente de escrever esses números. Essa composição e decomposição pode ser feita também utilizando a ideia, não é, da casa das centenas, das dezenas e das unidades, certo? Então vamos lá iniciar a nossa atividade. O número 1 diz o seguinte, na página 135. Veja como podemos compor números usando cartões. Compor é o mesmo que formar. Aqui temos os cartões, né, representando o número 50, e ao lado temos 3 cartões. O cartão de número 3, número 7 e número 9. Vamos ver agora como compor números utilizando esses cartões. 50, o 3, o 7 e o 9. Aqui, como vocês podem ver, né, de um lado estão as dezenas e do outro estão as unidades. 50 mais 3. Aqui, fica aqui no lugar, né, a dezena. O primeiro quadrinho indica a dezena e o segundo vai indicar as unidades. 50 mais 3 é igual a 53. Então, compondo esses números, vai ficar desta forma. A segunda aqui é o 50 mais 7. 50 não é o 5, vai ficar aqui no quadro de dezena. E o 0 vai dar lugar para o 7, que são as unidades que foram acrescentadas a esse 50. 50 mais 7 é igual a 57. E a última opção, temos o 50 mais 9. Aqui, no primeiro quadrinho, né, no primeiro cartão, ficou a dezena 5, assim como nas outras aqui, opções. E no segundo cartão entrou a unidade 9 unidades, não é? Porque aqui, como vocês podem ver, né, o segundo cartão indica as unidades que serão somadas aos 50, totalizando 59. E assim podemos compor
esses números e outros números também, utilizando as dezenas e as unidades, certo? Então, aqui diz o seguinte: continue compondo os números. Aqui no exemplo, não é? Tivemos o número 50 para ser somado aos 3, ao 7 e ao 9, compondo novos números. Agora, vocês vão ter que compor números formando 40 mais 6 e 70 mais 4, utilizando esta mesma ideia aqui, olha, de indicar com os cartões quais são as dezenas e as unidades. Lembrando que o número não é o primeiro número da dezena quando é inteira, fica aqui no primeiro cartão e a unidade fica no segundo cartão, certo? Então, quanto será 40 mais 6? Lembrando que aqui, não é? Está nessa forma decomposta, não é? Separado, e vocês vão compor, vão formar, juntar esses números. E aqui, além de colocar escrito nos cartões, vocês também deverão escrever por extenso como se lê este número. Na letra B, 70 mais 4, certo? Vocês vão também compor e escrever por extenso. Número 2. Veja como podemos compor R$ 75 usando notas de R$1. Na atividade, não é, anterior de matemática, nós já utilizamos essa ideia de composição, não é? De juntar cédulas. Então, aqui é da mesma forma. Vocês vão observar como podemos compor R$ 75 usando notas de real. 50 mais 20 mais 5. Temos aqui, né, a nota de R$ 50, uma de R$ 20 e uma de 5. Compondo aqui esses valores, 50 mais 20 mais 5 são R$ 75, certo? Então, assim como aqui está sendo composto os números, aqui também está, só que em vez dos cartões, está sendo utilizado as cédulas, as notas de real. Aqui diz: com o colega, descubra outras formas de compor R$ 75 usando notas e moedas de real. Faça desenho ou escreva. Como vocês não estão vindo para as aulas presenciais, não está tendo aulas presenciais ainda, vocês vão fazer aqui essa questão sozinhos, sem o auxílio de um colega. Então, usando esse exemplo aqui da composição com essas notas de real, vocês vão criar novas composições. De que outras formas podemos obter R$ 75? Usando quais cédulas? Vocês vão desenhar aqui, tá certo? Agora, na página seguinte, na página 136, já vamos trabalhar a decomposição, né? Que é o contrário da composição. Vamos ver aqui? Na composição, os números estão em cartões separados, não é? Ou cédulas aqui, como vemos, notas de real separadas, e deveríamos aqui juntar, né? Formar os números de acordo com essas indicações aqui que estão separadas. Já na decomposição, vocês vão separar, em vez de juntar, de formar, vão separar, certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo aqui para vocês de decomposição. Por exemplo, o número 23. O número 23, ele é composto pelo 20, não é? E o 3. Esse número 2 aqui indica a dezena 20. Olha, 23 indica a dezena 20 e temos o 3 aqui como unidade. Então, assim aqui, olha,
esse número está decomposto. Estão vendo? Como é o contrário de compor? 23, 20 mais 3. A composição é o contrário disso. Os números vão estar separados de acordo com suas dezenas, centenas e unidades, certo? Dessa forma, olha, assim como aqui, olha, que está já decomposto. 40 mais 5. Para compor esses números, formar, né, um novo número, o número 45, deve ser feito da seguinte forma. Aqui nós está a dezena 40, então vamos utilizar o primeiro número que indica a dezena, o número 4, somando ao 5, juntando aqui ao 5. Então, vamos formar e compor 45. 40 mais 5, certo? Esse número 0 vai ser substituído pelo número 5. Estão vendo aí? É exatamente o oposto. Estão vendo? Decomposição, composição. Então, aqui mostra os seguintes exemplos. 78, dezenas e unidades. O 7 representa as dezenas, não é? Que é a dezena 70, e o 8 as unidades. E a decomposição dele é feita aqui, ó, dessa seguinte forma. 70 mais 8, que é igual a 78. E na segunda opção, temos o 81. 8 dezenas e uma unidade, que é igual a 80 mais 1, 81. Agora é a vez de vocês. Continue decompondo os números. Vocês vão seguir este exemplo aqui de cima. 97. Como você vai decompor esses números? Você vai escrever aqui nos cartõezinhos, indicando esta decomposição e ao lado escrever por extenso, assim como no exemplo dado. E na letra B, 84, que é igual a... Você também vai decompor esse 84, aqui colocando as dezenas e unidades e escrever por extenso. Número 4. Brida trocou uma nota de real por notas menores. Nessa troca, ela recebeu 10 notas de 10 reais. Que nota a Brida trocou? Aqui também já traz essa associação ao sistema monetário. Na página anterior, na questão 2, vocês deveriam compor, não é? Novas formas de formar R$75, utilizando as notas. Já agora, vai decompor, certo? Ela recebeu 10 notas de 10 reais. Então, que nota ela trocou? Quanto ela tinha? Você vai colocar aqui. Luísa economizou dinheiro para uma excursão. Ela guardou 6 notas de 10 reais e 15 moedas de R$1. Quantos reais Luísa juntou para essa excursão? Você vai aqui agora compor, certo? Ela guardou 6 notas de 10 reais e 15 moedas de R$1. Então, quantos reais ela juntou para essa excursão? Você vai fazer aqui a resolução desse probleminha, a solução desse cálculo, certo? Nessa unidade, nós estamos trabalhando aqui com essas atividades sobre os números de 1 a 100, incluindo dezenas, não é? Centenas e unidades. Agora, na página 137, vocês vão completar a malha, completar essa tabela aqui com os números de 1 a 100, colocando os números que estão faltando. Como vocês podem ver, essa malha aqui não está completa. Estão faltando alguns números e vocês deverão completar de 1 a 100. Após completar essa malha, vocês vão realizar aqui as ações solicitadas.
Agora faça o que se pede. Circule os números de 2 em 2. Vocês vão observar aqui e circular os números de 2 em 2. Pinte de amarelo os quadrinhos contando de 10 em 10. 10 é uma dezena, não é? Então, você vai pintar aqui de amarelo os quadrinhos de acordo com as dezenas, de 10 em 10. E por último, o que os números dos quadrinhos pintados de amarelo representam? Vocês vão dizer aqui, certo? São as dezenas, são as centenas, as unidades. O que representa esses números? Certo? Pintando de 10 em 10. Tá bom? Então, a nossa atividade vem até essa página 137, certo? E na próxima aula, nós teremos mais atividades a respeito desse assunto e de outros assuntos também, que vocês devem estar vendo e aprendendo, tá bom? Então, a nossa aula está encerrando. Realize essa atividade com bastante atenção, certo? Sem pressa, com capricho, para que vocês possam compreender esse conteúdo, tá bom? Lembrando que a prova vai estar sempre realizando revisões de tudo que está sendo trabalhado, né? Assim como na unidade anterior, nessa unidade também teremos revisões, tá bom? Então, tenham todos um ótimo dia, realize as atividades, lembrando que não pode deixar a atividade acumular, não pode deixar de respondê-las, certo? Senão vai acabar atrapalhando vocês e também o desenvolvimento de vocês, tá legal? Então, até amanhã, um grande abraço da Pro e tchau, tchau!